Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara Macaé, muito obrigado pela sua companhia. E agora vamos conferir os destaques da sessão de hoje. Escola Municipal do Sana ganha prêmio internacional com um projeto de leitura. E a gente às vezes esquece que as escolas da região serrana são tão importantes quanto as escolas da cidade. Lá tem professores iguais aos professores daqui da cidade. E lá são os melhores alunos também. Vereador apresenta requerimento em prol da criação de uma linha de crédito e a implementação de um protocolo online para atender os servidores públicos. Coloquei aqui também uma possibilidade, porque a gente teve uma normativa de 2024, Tico, e que impactou muitos professores e profissionais da educação. E que eu acho que ela vai ser revista, porque eu acredito... Frente Parlamentar é criada para abordar temas estratégicos relacionados ao desenvolvimento econômico, gastronômico e habitacional do centro de Macaé. Foi uma adesão muito significativa. Eu queria aqui agradecer inicialmente também a Secretaria de Obras e Urbanismo, mandou os técnicos Samanta e o Jader, que entende muito do assunto. A Secretaria de Habitação veio com todo o seu staff e a secretária Ana. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o secretário Rodrigo, mandou sua técnica Mariana Previtali. E a Secretaria de Fazenda veio o próprio secretário de Fazenda e o Derossi, Wagner, agradecer a presença deles. Secretário de Turismo, Léo. A Secretaria de Segurança e a Secretaria de Mobilidade estão convidados para a próxima reunião. Esses e outros assuntos você acompanha agora aqui na TV Câmara. Uma conquista marcante para a região serrana. O Colégio Municipal do Sana teve seu projeto de leitura aprovado pela empresa francesa Altraide, que no Brasil colabora com a empresa Sparros BSM Engenharia. Entre diversas iniciativas internacionais, o colégio se destacou com um programa que beneficiará cerca de 300 alunos, recebendo um investimento de 15 mil euros, aproximadamente 100 mil reais. O anúncio ocorreu durante a celebração dos 40 anos da empresa, trazendo grande alegria para os 350 estudantes e profissionais da unidade. A vereadora Leandra Lopes e outros vereadores parabenizaram a escola. Bem, premiar o Colégio do Sana é muito bom, né? A gente vê que as escolas públicas fazem total diferença. Então, fiz essa moção de aplausos ao Colégio do Sana por todo o trabalho desenvolvido. Você sabia, Alan Mansur, o melhor IDEB do município está no Sana. E a gente às vezes esquece que as escolas da região serrana são tão importantes quanto as escolas da cidade. Lá tem professores iguais aos professores daqui da cidade. E lá são os melhores alunos também. Então, apesar da distância, muitas das vezes, a zona rural está distante da zona urbana, é importante a gente ressaltar que na Serra tem muitos moradores. É uma pena, Tico, não estar aqui, porque conhece aquela realidade do Sana também, mas eu acredito que todos nós aqui sabemos da realidade de quem mora na Serra. E quando você vê uma escola premiada, uma escola que faz programas e projetos que saem dos muros dos seus bairros, da sua escola, da sua sala de aula, é mostrar para as pessoas a importância da educação na transformação do indivíduo. E isso faz total diferença para a gente que acredita na educação, para a gente que quer fazer uma educação diferente. Então, assim, a minha moção de aplausos vai com um grande abraço, com um grande incentivo e motivação para mostrar o quanto é importante a educação na vida de cada cidadão. Então, está aqui o meu abraço à Escola do Sana, a todos os profissionais que atuam lá, a todos os alunos e a todos os alunos da Serra Macaense, de quanto é importante a gente fazer uma educação diferente, independente das suas localidades. Ela vai além dos muros. Então, parabéns ao Sana, parabéns aos profissionais, parabéns a Sol Grey, que é um diretor que incentiva a escola a ser diferente e motivadora. Obrigada, presidente. Presidente Alan, demais colegas vereadores, parabenizar a vereadora Leandra Lopes, ex-secretária de Educação do município de Macaé, onde fez um grande trabalho à frente da Secretaria de Educação. Parabenizar a nossa região serrana, tão linda, maravilhosa, acolhedora, grandes profissionais. Mas, lembrando, vereadora Leandra, esse ano é ano de avaliação do IDEB novamente. Então, a Secretaria de Educação, ela não tem tempo a perder, tá? Já estamos chegando praticamente quase que no meio do ano, tá? A gente precisa de planejamentos,
a gente precisa de controles voltados para a Secretaria de Educação, porque a nossa cidade é uma cidade que representa, a nível da economia do Estado e do Brasil, uma cidade que tem uma pujança muito grande. Então, aqui, em nome da liderança de governo, eu peço, tá, ao novo secretário de Educação, tá, que tome todas as decisões o mais urgente possíveis, tá, com planejamento, com controle, porque a gente precisa colocar Macaé, tá, mais uma vez, a gente precisa colocar Macaé aonde Macaé deve estar, não só, tá, na saúde, mas principalmente na educação. E a gente tem pressa, porque a nossa cidade está com várias oportunidades e a gente precisa cuidar de 40 mil alunos, tá? E não é pouco. A gente precisa avançar na educação, porque a educação tem pressa. Parabéns, vereadora Leandra, pelo reconhecimento. A gente também teve a oportunidade de oferecer e de entregar uma moção de aplausos a toda a direção do Colégio do Sana, e bem reconhecida pela senhora, aonde fez um grande trabalho, aonde colocou Macaé como uma cidade que tem o seu nível de educação elevada, e isso a gente agradece muito à região serrana. Obrigado e parabéns, vereadora. Presidente Arlan, nobres colegas vereadores, vereadoras, público presente, bom dia a todos. Primeiro, pedir desculpa pela minha demora, chegar aqui, estava na reunião do Bolsa Atleta, por isso tive essa demora aqui. Mas, desde já, quero parabenizar a nossa vereadora, Leandra, por ter reconhecido, né, esse grande trabalho que o Colégio do Sana tem feito ali com os alunos, né, na pessoa do diretor Sol. Quero parabenizar todos os servidores que ali compõem, né, aquela diretoria, bom funcionamento do Colégio do Sana. E é um orgulho para nós, Leandro, quando a gente fala de um colégio público, municipal, da região serrana, aonde enfrenta muitos problemas de geografia, essa locomoção, a distância do centro da cidade, e os alunos ali enfrentam dias chuvosos, né, de lama, de muito buraco às vezes, de chegar na sua casa e muitos alunos saem de casa às 5 horas da manhã para chegar no colégio às 7. E são esses alunos que estão ali representando a gente e fazendo esse belíssimo trabalho, representando a nossa cidade e representando a nossa querida Serra Macaense. E quero, mais uma vez, parabenizar todos os alunos que se dedicaram e chegaram a esse mérito de receber, ficar em a sua pontuação e receber essa bonificação que levou o Colégio do Sana a chegar a essa emoção aqui também dentro da Câmara. Então, mais uma vez, o orgulho que eu tenho dos nossos alunos da região, falar de todos também, da nossa rede pública de ensino da região serrana, que são guerreiros, batalhadores, e o Colégio do Sana, mais uma vez, se destacando, né, com esse nacionalmente, se destacando, e isso é orgulho para todos nós. Então, parabéns, vereadora Leandra, por essa moção honrosa, aqueles alunos e também o nosso querido diretor Sol, que, se eu não me engano, acho que já tem mais de 20 anos, uns de 15 a 20 anos lá na rede, já trabalhando no Colégio do Sana, e às vezes eu acompanho, vereador Leandro, no Instagram dele, tarde, muito tarde da noite, está ele com a xícara de café lá, olhando para a lua, se dedicando, né, saindo da escola, é o último a sair, se dedicando para dar um ensino, né, para estar ali à frente daquele colégio que tem se destacado. Então, parabéns mais uma vez, vamos votar favorável.
A vereadora Leandra Lopes apresentou um requerimento em benefício dos servidores públicos, propondo a criação de uma linha de crédito para facilitar a compra de casas ou carro. Além disso, sugeriu a implementação de um protocolo online para atender os servidores doentes que não podem comparecer presencialmente. O vereador Tico Jardim também participou da discussão, destacando a relevância da iniciativa. Bem, esses dois requerimentos, inclusive complementando, ontem eu tive uma visita ao secretário de Educação e anteontem eu fui com o vereador Cezinha, líder do governo, participar de uma reunião com o secretário de Recursos Humanos, Ari. E, assim, fui muito bem recebida, tanto pelos dois, mas eu queria muito, assim, alguns esclarecimentos, alguns requerimentos que a gente tinha, algumas ineficiências de resposta. Na verdade, faltava mais informações, até para a gente promover leis ou tentar sugerir. E aí eu coloquei aqui 2 projetos que eles são concomitantes com o que a gente vem pedindo e lutando dentro do mandato. Falamos aí sobre a questão da abertura de crédito dos servidores, para que ele tenha poder de compra com o seu salário, comprar o seu carro, fazer aquisição da sua casa própria, através de linhas de crédito que o município possa dar, através do subsídio de salário dele, para que ele possa ter a possibilidade de fazer essas aquisições. Coloquei aqui também uma possibilidade, porque a gente teve uma normativa de 2024, Tico, e que impactou muitos professores e profissionais da educação. E que eu acho que ela vai ser revista, porque eu acredito muito que o secretário de Educação é muito empático, que vai tentar fazer, com um olhar junto com a rede municipal, a revisão dessa normativa feita em 2024. Porque muitos servidores não conseguem entregar, muitas das vezes, o seu atestado médico, está sendo impactado com as suas ausências, porque a gente sabe que a rede pública, não só municipal, mas os servidores estão doentes. E a gente precisa repensar de que forma a gente pode acolher quem realmente está precisando. A gente está falando de profissionais, a gente está falando de trabalhador, a gente está falando de pessoas que estão lá se dedicando ao município e precisa ser visto. E eu entendi muito, sabe, do Ari, que ele tem muito interesse em querer fazer essa revisão dessa normativa, porque foi perceptível que ela não teve avanços diferentes para mudar a nossa rede. Mas é possível rever algumas possibilidades enquanto governo, com um olhar empático de querer fazer o melhor para os profissionais que estão atuando todo dia. Então, eu coloquei esses 2 requerimentos e houve outros requerimentos que a gente colocou em pauta para poder ser visto, mas em prol desse servidor que está se dedicando diariamente. Obrigada, presidente. Vereadora Leandra, parabéns mais uma vez. Grande requerimento, 2 requerimentos importantes. Mas quero frisar justamente nas palavras que a senhora mencionou aqui sobre a questão dessa normativa que foi colocada, né, pelo governo. E a gente entende muito bem que o governo sempre vai querer o melhor. Sempre vai querer o melhor. Mas, infelizmente, atingiu uma classe muito grande desses servidores, esses professores, que, infelizmente, não está funcionando. E foi uma das minhas questionamentos também, o antigo secretário, que passou na Secretaria de Educação, e a gente não obteve as respostas concretas. Mas me coloco à disposição da senhora, do seu mandato e da população, para que a gente também possa discutir e dar um exemplo da região serrana. A região serrana, ela não pode ser avaliada conforme a avaliação que tem no centro da cidade, nas escolas daqui da cidade, do centro, porque a questão de locomoção da região serrana é muito difícil. Para você chegar na Bicuda, vamos falar Bicuda Grande, são 50 quilômetros do centro da cidade lá. E o professor que sai para dar aula lá, ele tem que ir lá, no caso, passou de 2 dias, de 2 dias para 3. E ele vai lá dar vai fazer o seu trabalho e depois ainda tem que esperar para no outro dia dar 40 minutos de aula. É inviável. Ele não vai receber por isso. O custo dele é totalmente diferente. E assim, o Sana, Glicério, Frade, eu estou falando da região serrana, a vereadora Leandra pode me ajudar nesse sentido, porque é questão de locomoção mesmo, e o difícil acesso principal questionamento dentro disso tudo. Então, fica aqui parabenizar a senhora por um grande requerimento, e eu tenho certeza que o governo vai analisar melhor essa proposta, e a gente, com o novo secretário Matias, que a gente está depositando a nossa confiança nele,
e eu estimo aqui que ele tenha um sucesso em sua administração e que ele possa escutar esses anseios desses profissionais e chegar a uma conclusão para beneficiar, porque hoje não tem jeito, sempre foi. A educação é a porta de entrada para um futuro melhor de todos nós. Então, vamos estar aqui debatendo. Parabéns mais uma vez e me coloco à disposição da classe, juntamente com a senhora e de toda a população. Falando do requerimento 160, eu trago à memória várias indicações que temos feito aqui a respeito da medicina ocupacional. A gente falou na última sessão e todos os vereadores têm trazido também muito a questão da telemedicina. Isso vai favorecer muito a condução da medicina ocupacional também no município de Macaé. Como eu falei na última sessão, a gente consegue ter exames periódicos, admissionais, demissionais, acompanhamento clínico, acompanhamento médico dos nossos servidores. Quando você fala num protocolo online do atestado médico, isso abre um leque para a gente de possibilidades de acompanhamento desse servidor, da continuidade nesse controle desse servidor, dando dignidade, dando qualidade, né, para esse profissional. O vice-presidente Luciano Diniz participou de uma reunião ao lado de alguns vereadores e 7 secretários municipais. O encontro teve como objetivo a criação da frente parlamentar, abordando temas estratégicos relacionados ao desenvolvimento econômico, gastronômico e habitacional do centro de Macaé. Presidente, eu guardei esses 5 minutos, né, que o senhor vai iniciar o cronômetro ali, para a gente não perder aqui e passar demais, para falar sobre a reunião que os meus colegas vereadores, juntamente comigo, e com 7 pastas da Secretaria Municipal da Prefeitura de Macaé, tiveram acerca do trabalho que a gente está iniciando, da Frente Parlamentar, né, de desenvolvimento econômico, gastronômico e habitacional do centro de Macaé. Resumindo, ela combate a desertificação do centro de Macaé, que é um fenômeno, né, comum que acontece em diversas cidades de médio porte em todo o Brasil. Senhor presidente, eu queria aqui dizer que participaram na totalidade os vereadores, eu, Ricardo Salgado, participou a vereadora Manu, participou, me ajuda aí, Manu, lembrar? Ronde, né? E a Leandra, né, inclusive, que já morou no centro de Macaé, né, Leandra? Na Avenida Rui Barbosa, e a gente teve aí a adesão de 7 pastas da Prefeitura, né? Foi uma adesão muito significativa. Eu queria aqui agradecer, inicialmente, também a Secretaria de Obras e Urbanismo, mandou os técnicos Samanta e o Jader, que entende muito do assunto. A Secretaria de Habitação veio com todo o seu staff e a secretária Ana. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o secretário Rodrigo, mandou sua técnica Mariana Previtali. E a Secretaria de Fazenda veio o próprio secretário de Fazenda e o Derossi, né, Wagner, agradecer a presença deles. Secretário de Turismo, Léo. A Secretaria de Segurança e a Secretaria de Mobilidade estão convidados para a próxima reunião. A gente chegou a um diagnóstico, presidente, de que, acerca do que tem de intervenções a serem feitas por essa gestão, né, tem alguns desafios aí que a gente precisa destravar, vereador Felipe. No que diz respeito, por exemplo, à parceria com Nova Aurora e Lira, tem a reforma desses prédios que a gente tem que destravar, né? Tem lá um recurso, o prefeito está vendo caminhos nos órgãos de controle para reformar essas 2 importantes instituições da cultura de Macaé. Temos aí também a Secretaria de Cultura, né, tentando finalizar a reforma para disponibilizar o teatro. O teatro, todos sabem, ele funciona no centro de Macaé. Temos aí também o Cineclube, que é uma questão que tem que ser definida, Liomar. O que vai ser feito daquilo? Né? Então, e ali está dentro do centro, é uma área, por exemplo, se a prefeitura compra e utiliza para atender as 107 escolas e os 107 alunos, é uma alternativa. Então, a gente tem aí, por parte da Secretaria de Obras, que destravar essas ações. Tem uma área também gigante, vereador Alain, o senhor aí, debaixo da ponte, a gente tem que saber o que vai ser feito daquilo ali, pode ser um estacionamento, pode ser uma área de... Uma parte, vereador. Já que o senhor tocou no assunto, a questão ali debaixo da ponte, ontem eu tive
a grata satisfação de receber a ligação do prefeito à noite, e aí eu já vou aproveitar o momento para convidar o vereador Leomar Paulista, o vereador Ronde, porque nós vamos startar aquela obra, né, da Orla da Barra. Ele me ligou ontem à noite, e ele estava muito preocupado com aquela questão ali embaixo da ponte. Então, deu algumas ideias, e já também agradecendo o secretário de Obra Felipe, de Infraestrutura Santiago, que nós vamos estar numa reunião semana que vem lá, Leomar, vereadora, a gente está decidindo junto, juntamente com o prefeito, o que vai ser feito ali. Ali debaixo, ali, de fato, vai ser feita uma carreira municipal ao pescador, que não tem condições de pagar, aquele pescador que tem um pequeno poste de embarcação, e ao lado uma rampa para jet ski e para lanche. Obrigado pela parte. E também tem, por último, as intervenções da ciclovia, que é uma briga constante, que foi feita na gestão passada, e que parte do comércio quer que fique e os usuários não querem que te retire. Então, a gente está administrando, enquanto frente parlamentar, a Manu está me ajudando nisso, nessas reuniões, para que esses conflitos sejam destravados ao longo dos 4 anos do governo do prefeito Elbis Rezende. No que diz respeito à pasta da habitação, né, agradecer aí a presença da secretária Ana. Existem diversos equipamentos, prédios abandonados, Alan, ali no centro de Macaé, e que várias prefeituras, como a Prefeitura de São Paulo, ela fez alguns programas que ela desapropriou o prédio e utilizou ele para os funcionários públicos que estão dentro daquela faixa do Minha Casa Minha Vida. Então, a Secretaria está pensando alternativas para esses prédios abandonados, né? Isso tudo a gente também conversou longamente com o prefeito Elbis Rezende. O que diz respeito ao desenvolvimento econômico e à fazenda são os incentivos, né? Aí o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo, o prefeito de Recife, João Campos, né? Eles estão fazendo projetos que fazem parcerias com os comércios que desejam fazer ali algum tipo de padaria, algum tipo de café, de instalação. A gente está trazendo, através da Mariana, esses projetos que deram certo no município. E a segurança, nós temos aí o PROES, que funciona ali, né? O secretário de Turismo só pediu para fazer uma readequação do comércio ali. O próximo aí, nosso secretário da Ordem Pública vai estar presente também, juntamente com o secretário Jaime da Mobilidade, representante do ASIM vai estar presente, CDL vai estar presente e também FEComércio. A nossa próxima reunião, finalizando, vai acontecer dos 5 vereadores com as 7 pastas da Prefeitura, juntamente com os 3 representantes do Comércio de Macaé, no dia 4 de junho, às 14 horas, e a audiência pública para ouvir todo o comércio, todos os usuários ali da Rui Barbosa, do centro de Macaé, ela vai acontecer no dia 11 de junho, às 18 horas, aqui neste plenário. O vereador Denis Madureira relatou um caso emocionante, em que um jovem o agradeceu pela oportunidade de hoje estar trabalhando embarcado. Essa conquista foi possível graças aos cursos oferecidos pela Secretaria de Qualificação Profissional, que tem contribuído para levar dignidade à população e abrir caminhos para um futuro melhor. Bom dia, presidente exercício Cezinha, colegas vereadores, público presente, público que nos assiste pelas mídias sociais. Presidente, ontem, na hora do almoço, eu vivi, Manu, um momento que nos deixa muito feliz. Acabei de almoçar no restaurante da nossa cidade e um jovem me abordou, Manu. E ele parou, né? Acho que a bicicleta estava até sem freio, que ele meteu o pé, freou, aí ele falou, não podia passar aqui, te ver e não te dar um abraço. E aí eu confesso que eu não o conhecia, depois um dos meus assessores falou que ele é conhecido, o apelido dele é Grilo. E ele falou assim, eu queria te dar um abraço e te agradecer, porque hoje eu estou embarcando, vai completar 2 anos que eu estou embarcando como pintor industrial, e foi através da prefeitura que a gente fez o curso de salvatagem e HILT, no período que eu fiquei à frente da Secretaria de Qualificação Profissional. E assim, aquilo dali me remeteu até a data de amanhã, Cezinha, porque a gente não tem noção o que para mim, talvez, ou para as pessoas que não têm, que têm condição, não é importante. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho condição de pagar um curso de salvatagem, eu tenho condição de pagar um curso de HILT.
ou de Terrilt, mas muitos cidadãos de bem não acessam as oportunidades porque não têm condição. E ontem eu tive um pouquinho só, de como a gente, através do governo Elbert Rezende, a gente fez o bem na vida das pessoas. E assim como esse jovem Grilo, né, que é o apelido dele, muitos macaenses tiveram esse acesso. Então, assim, eu sei que a data é amanhã, mas desde o campo, como bem falou o vereador Tico, até as grandes indústrias. Hoje, eu estava ali agora atrás falando com o vereador Amaro, né? Por tudo que acontece no nosso país, a gente tem um povo muito forte, desde o campo até a indústria. Pessoas que sustentam o nosso país no braço. Porque se talvez não fosse essa mão de obra indireta, a gente não chegaria onde a gente chegou. Então, eu quero parabenizar o prefeito Elbert, porque durante muitos anos a gente viveu uma Macaé com todo respeito. Eu falo que, às vezes, tem pessoas que não nasceram em Macaé, mas foram abraçados por Macaé, nasceram em outro estado, mas já vivem aqui há 20, 30 anos, então eu considero essas pessoas macaenses. Mas, com todo respeito a quem vem de outro estado, eu trabalhei 8 anos da minha vida embarcado, e eu cansei de ver as oportunidades que surgiam aqui na cidade, outras pessoas que vinham de outro estado, que nem moravam na nossa cidade, alcançavam essas oportunidades. E o prefeito Elbert acabou com isso, porque ele gerou oportunidade e fechou a casinha por de fora. E hoje, a gente anda pelas ruas, vereadora Leandra, e a gente se depara com pessoas que, agradece o prefeito Elbert, porque ele me qualificou, o vereador Luciano. Tem pessoas vindo para Macaé por causa do Terrilt. Tem pessoas que estão mudando para Macaé por causa das oportunidades que o município vem gerando. Eu disse isso uma vez para o vereador Cezinha, eu não consigo imaginar, eu estou com pena do sucessor do prefeito Elbert, porque ele vai ter que trabalhar muito, porque um homem que pegou uma cidade destruída, uma cidade abandonada, e ele devolveu o sorriso no rosto do macaense. Acabou o sofrimento. Você vai na feirinha, você vai nas comunidades, você entra... tive a honra de participar de mais uma entrega da Secretaria de Obra com a infraestrutura, junto com o vereador Luciano Diniz. Todos os espaços vazios hoje estão ocupados por um instrumento público, graças ao melhor prefeito da história da nossa cidade, com todo respeito aos outros prefeitos que passaram pela nossa cidade. Então, eu quero agradecer ao prefeito Elbert, porque se os trabalhadores do nosso município hoje estão alcançando as oportunidades, foi porque elas foram criadas. Quero parabenizar aqui também a Secretaria de Qualificação Profissional da secretária Rebeca, porque, além de tudo que a gente deixou pronto para ser executado, hoje já foram mais de quase 3.500 vagas de Terrilt. A gente vem discutindo e existe muitos projetos que a gente deixou lá, vereador Tico, voltado para outras áreas para serem qualificadas, e esses projetos estão sendo colocados em andamento, como a gente está... O senhor mesmo me cobrou muito no período que eu fiquei à frente da secretaria sobre a questão das unidades descentralizadas, e é um processo que já está em andamento. Então, hoje, a qualificação ela vai entrar dentro das periferias, dentro das comunidades. Então, assim, eu quero, mais uma vez, parabenizar a Secretaria de Qualificação Profissional, parabenizar o prefeito Elbert, parabenizar todos os trabalhadores, todos os profissionais, desde os servidores públicos, as grandes estatais da nossa cidade, porque hoje eu já tinha orgulho de falar que eu sou macaense raiz, que eu vim aqui, nasci nessa cidade, sou daqui, e hoje poder ouvir que pessoas de outras cidades estão vindo morar na nossa cidade, isso nos deixa muito felizes. Então, mais uma vez, parabéns a todos os profissionais, todos os trabalhadores de todas as áreas, de todas as profissões, pelo merecido dia de vocês. E, mais uma vez, obrigado, presidente, pelo tempo. No dia 1º de maio, em celebração ao Dia do Trabalhador, a vereadora Leandra Lopes homenageou os trabalhadores de Macaé. A iniciativa destacou a importância e o esforço diário de cada profissional para o progresso da nossa cidade. Serei breve, mas é importante, né? A gente hoje... Eu estar aqui hoje, nessa tribuna, e falar amanhã do Dia do Trabalhador.
E eu represento o Partido dos Trabalhadores, com muito orgulho. Eu represento o Partido dos Trabalhadores e sou a única da região. E eu não podia deixar de falar do Dia do Trabalhador, da importância do trabalho para a vida, da importância da mão de obra diária, daquele que sai de manhã, daquele que a gente nem consegue perceber que ele está ali todos os dias, porque a gente vai para a padaria comprar pão, sabe, Cezinha? E às vezes nem lembra quem é o padeiro que está lá e não dá importância àquele trabalhador que está no dia a dia. Aquele que a gente pega o ônibus, muitas das vezes, e sai de casa no trânsito, e esquece que ele é um trabalhador, porque ele é um motorista que está lá conduzindo a gente ao caminho do trabalho. Daquela que está dentro da sua casa, que está limpando a rua, que está fazendo o dia a dia para mostrar para as pessoas o quanto é importante o serviço. Do rapaz do Uber, do motoqueiro que vai te entregar a tua comida em casa, e aquela farmácia que fica aberta para esperar um paciente doente para comprar o seu remédio, tem lá o balconista, que também é um trabalhador. E que a gente consiga enxergar a importância do trabalho para a vida, da importância das pessoas que muitas das vezes a gente não consegue colocar e falar sobre ela, da dignidade humana, da dignidade do trabalho, da importância da mão de obra para poder fazer movimentar um Brasil, um estado e uma cidade, a nossa Macaé. Fazer a nossa Macaé girar, ela tem toda uma movimentação de inúmeros trabalhadores que fazem seu pequeno do dia a dia. Sabe, Felipe, aquela pessoa quando a gente se esbarra no corredor, muitas das vezes e olha para ele que está trabalhando e às vezes a gente nem um bom dia dá, porque a gente não consegue enxergar quem está nas nossas laterais, a gente não consegue olhar para frente, a gente só consegue fazer as críticas. Mas às vezes ele também não é reconhecido, ele precisa da dignidade. A dignidade ela vem do bolso, porque ela precisa do seu salário para poder fazer o sustento. Mas ela também é da dignidade humana, empática, que as pessoas não olham para o lado, para dizer a importância. E eu, assim, luto pelo trabalho, porque eu acho da importância das pessoas que a gente precisa estar falando. E o Dia do Trabalhador, ele não é um dia simplesmente. Ele é um grito de luta da existência das pessoas que fazem movimentar a nossa cidade, nosso Brasil, nosso estado no dia a dia. E que a gente tenha esse respeito, que a gente tenha essa empatia e um olhar de dignidade. E eu fiz aqui inúmeros projetos e requerimentos que eu venho falando. Falei aqui a respeito dos servidores públicos, que são as pessoas que movimentam na sua categoria pública. Mas a gente não pode esquecer do comércio. Está lá o lojista, o comerciante. Inclusive, eu quero fazer uma solicitação para que a gente encontre os comerciantes dessa cidade, que quando eu fui andar no calçadão essa semana, e a gente está falando sobre a frente do calçadão, né, Luciano? E a gente está falando da importância do comerciário. E tem um comerciante também, um empresário que está lá e tem suas dificuldades para poder pagar o seu salário e contribuir. E que a gente pense em programas e projetos enquanto cidade, para que dê a dignidade do empregador conseguir pagar o salário e do funcionário para poder ter um salário digno. Eu acho que o Dia do Trabalhador é exatamente a gente, enquanto uma pena Amaro não está aqui, mas vai poder falar para ele o quanto é importante a gente fazer essa escala. A escola é o que vai dar dignidade para ele ter um melhor emprego. É através do saber que ele vai conseguir ter uma colocação melhor no mercado de trabalho. É por isso que eu defendo a educação. Eu defendo a educação porque ela vai fazer a modificação da vida dela, seja no dia a dia, no trabalho, é na casa, é na família, na dignidade humana, é no direito dele enquanto pessoa para poder ele fazer diferente no dia a dia. E o Dia do Trabalhador representa muito para mim. Representa quando ele consegue colocar um diploma debaixo do braço e conseguir ir para o mercado de trabalho. E aí eu parabenizo você, Denis, que tem feito um grande trabalho de trazer para as pessoas uma possibilidade através da qualificação profissional, porque ele só vai para o mercado de trabalho quando ele tiver o saber. E isso é a gente pensar no trabalhador. É qualificar, é dar educação, é dar o direito de ir e vir em todos os lugares. Mas a gente não pode falar só o que está crescendo, que é do jovem. A gente não pode se esquecer de quem já está. Porque tem muita gente cansado também que não aguenta, salário mínimo, com a dificuldade que se tem. A gente sabe dos avanços. Parabenizo aqui o prefeito que tem feito um trabalho de pensar nesse servidor, apesar de todas as dificuldades. Apesar das dificuldades de hoje, a gente está lá falando dos 7%, de andar as letras. É importante para o servidor porque aumenta o salário base.
Quando o salário base muda, Cezinha, e você estava lá junto comigo com o Ari, você sabe do impacto que se dá no bolso do servidor, isso impacta lá na aposentadoria dele, que ele vai ter a dignidade de se aposentar. Não é assim, Michel, que a gente sabe que funciona? Que a gente mostra para as pessoas que o servidor, ele, quando tem o seu salário base aumentado, ele vai conseguir fazer o poder de compra para ter o direito da sua casa própria, comprar o seu carro, ter o direito de ir trabalhar com dignidade, ter saúde para poder levar o seu atestado médico e conseguir seus espaços. Então, são tão pequenos os movimentos que a gente pode fazer para melhoria, e eu quero aqui deixar o meu parabéns ao prefeito, que vem fazendo ao longo do seu mandato o que é possível dentro de uma destruturação de uma cidade. Claro que a gente sempre quer mais, mas a gente está vendo as possibilidades de se ter, até porque ficamos muito tempo sem ter. E a gente não pode se esquecer disso. Então, o prefeito tem feito um grande trabalho de tentar trazer essa valorização. Mas a gente precisa de mais. Claro que a gente precisa de mais. Quando a gente fala de uma normativa, é o pequeno que movimenta o dia a dia. Quando a gente fala de um dia a dia de trabalho, do salário que ele precisa, é um movimento do trabalho que ele precisa de ter o ar-condicionado funcionando na sala de aula, porque ele precisa dar aula, que ele precisa ter a condição de ir se deslocar para dar aula numa serra, para poder fazer com que a serra tenha a melhor qualidade de ensino. Quando a gente fala que o profissional da educação, o profissional da saúde, ter o espaço de trabalho com qualidade, com material, com tudo isso para poder atribuir. E eu vejo que a gente tem feito essas lutas, mas essas lutas, elas não podem ser esquecidas, elas têm que ser feitas diariamente. Então, o Dia do Trabalhador, ele representa muito para mim, enquanto representante do Partido dos Trabalhadores, de falar da importância da mão de obra e do reconhecimento e da dignidade das pessoas. Conclui, vereadora. E que a gente precisa, sim, de programas e de acesso e de possibilidade para que a gente monte para essa cidade fazer uma Macaé muito melhor para todos nós. Viva o trabalhador, viva a trabalhadora e viva a nossa Macaé. Muito obrigada, presidente. E aqui na TV Câmara mantemos você informado sobre os acontecimentos na nossa cidade. Não se esqueça, acesse as nossas redes sociais, vai lá, curta, comente e compartilhe. E até semana que vem.